Olá, turma, tudo bem com vocês? Vamos iniciar a nossa aula de matemática de hoje. A atividade tem o tema Compondo e Decompondo. Nosso material Trilhas de Aprendizagens, volume 2, páginas 100, 101, 102, 103 e o anexo que está na página 187. Então, vamos lá. Na página 100, nós temos a apresentação da atividade 3, Compondo e Decompondo. Tem o material Trilha de Conhecimentos e a explicação do que nós vamos realizar nessa atividade. Então, vamos lá. A composição e a decomposição permitem conhecer as quantidades que o número é formado. Existem diferentes maneiras de compor e decompor os números. Então, nós vamos aprender um pouquinho como compor e decompor números. Existem várias maneiras de fazer isso, como, por exemplo, nós vamos ver aqui no exemplo. Então, por exemplo, se eu tenho o número 245 e eu quero decompor ele, nós vamos decompor em centenas, dezenas e unidades. Então, por exemplo, no número 245, eu vou colocar primeiro aqui as centenas. 2 centenas, 200. Depois eu vou colocar, eu coloquei só o primeiro número, tá vendo? O 2. Como ele se trata de centena, porque esse numeral é composto por unidade, dezena e centena, então 200. 245, então nós vamos colocar aqui 4 dezenas, 40. E por fim, o número 5, que representa 5 unidades. Então, decompondo 245, eu tenho 200 mais 40 mais 5. Deu para entender? Ou 245, ou, segundo exemplo aqui, ó, 200, que eu representei duas centenas, estão vendo, ó? 100 mais 100, 200. E 40, 4 dezenas, uma dezena, 2 dezenas, 3 dezenas, 4 dezenas. Cada dezena é 10, 40. E 5 unidades, 1, 2, 3, 4, 5. 5 unidades. Então, eu tenho 2 centenas, cada centena é 100, 4 dezenas, cada dezena é 10 e 5 unidades. 245 da mesma maneira. E aqui embaixo eu tenho outra maneira, que foi na tabela. 2 centenas, 100 mais 100, 4 dezenas, que é como eu expliquei, 10 mais 10 mais 10 mais 10, e 5 unidades. Cada unidade representa 1. Deu para vocês entenderem, então, como que nós decompomos os números? Então, vamos para as atividades. Na página 101, vamos praticar. Atividade 1, decomponha os números. Nós vamos realizar as atividades A, B, C e D do mesmo jeito deste exemplo aqui, ó, voltando na página 100. Igual este primeiro exemplo. 245, que ficou 200 mais 40 mais 5. Então, ó, para vocês entenderem, eu tenho aqui 126. Então, vai ficar 100 mais 20 mais 6. Então, eu vou colocar o 6 aqui, o 2 aqui e o 1 aqui. O 2 representam duas dezenas. Então, eu vou pôr 20, o 2 e o 0. O 1 representa uma centena. Uma centena é 100. Então, nós vamos pôr o 1, 0, 0. Conseguiram entender? Vamos para a atividade 2. Escreva por extenso. Temos aqui 245 e escrito por extenso 245. Vocês vão escrever por extenso 452, 513 e 769, tá? Depois nós temos a atividade número 3. Complete com os números que faltam. Então, nós aqui decompomos os números. E aqui nós temos que, da mesma maneira como foi decomposto, descobrir qual o número que falta no quadrado, tá? Então, por exemplo, na A, é 195 o número que eu tenho. Então, é 100 mais... Qual número está faltando? Mais 5. Então, vocês têm que descobrir qual número falta aqui no meio.
Olha só, é como se vocês montassem dessa maneira. 126, o 100 mais, aqui seria o 20, mais o 6. Então, aqui no 195 é 100 mais, qual é o número do meio? É 9, ele representa 9 dezenas. Quanto que é mesmo 9 dezenas? Se cada dezena é 10, então vocês vão completar, tá? Na questão B, 360 é o número, falta o primeiro, mais 60, mais... Prestem bastante atenção que aqui, ó, eu não tenho nenhuma unidade. Então, o zero permanece, tá? Vai ficar aqui a quantidade de centenas, mais 60, que são as dezenas, que é o do meio. E aqui, ó, eu não tenho unidades, então coloco só o número zero, tá? Na C, 604, vocês vão colocar o primeiro número mais quanto mais 4. Eu tenho só a unidade. Vocês vão colocar o que representa a centena e o que representa a dezena. E a D, que é 800. São quantas centenas? 800. Mas quantas dezenas? Olha só, quantas dezenas eu tenho aqui no meio? E quantas unidades eu tenho aqui? Prestem bastante atenção para não se confundir nesses exercícios que tem o zero, tá bom? E aí nós vamos para a página 102. A página 102 agora nós vamos compor os números. Então, até a atividade anterior nós estávamos decompondo. Agora a gente vai compor, vai montar o número. Nós desmembramos, separamos os números e agora nós vamos juntar, formar o número, tá? Então, vamos lá, ó. Aqui eu tenho na A 200 mais 60 mais 2. Vai dar quanto? Então, é só a gente colocar 200. O 200 são quantas centenas? Se cada centena são 100, então no 200 eu tenho 2 centenas. Então, vocês vão colocar aqui o número 2. E aí, do lado, não precisa pôr o sinal de mais, tá? Eu tenho 60. Os 60 são quantas dezenas? Se uma dezena são 10 e eu tenho 6 dezenas, eu tenho 60. Então, nós já tínhamos aqui o número 2, aí vocês vão colocar o número 6. E, por fim, a unidade que a gente põe do jeitinho que tá aqui, 2 unidades, que é 1 mais 1, 2, tá? Então, aqui nós vamos formar 200 mais 60 mais 2, 262. Deu para vocês entenderem? Nós vamos montar os números neste espaço que nós temos aqui embaixo, tá bom? E aí, nós vamos para a atividade 5. Utilizando as fichas sobrepostas da página 187, registre como se dá a formação dos números a seguir. Então, olha só, na página 187, que é essa aqui, está no final da apostila de vocês. Vocês vão recortar aqui, ó, no pontilhado. Cuidado para vocês não arrancarem outra folha, tá? É só essa mesmo. Vocês vão recortar e vão recortar todas as fichas nas linhas pontilhadas. E aí, vocês vão sobrepor, vão colocar uma ficha em cima da outra para montar os números que estão pedindo lá na atividade. Então, ó, eu já recortei aqui para mostrar para vocês como vocês vão fazer. Então, todos os números em verde, aqui, ó, todos os números em verde representam centenas. Eu já recortei aqui. Então, nós temos 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 e 900. Todos os números em laranja representam as dezenas. Também já recortei os meus para explicar para vocês. Então, ó, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. E todos os números em azul representam unidades, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, vamos voltar lá para a atividade, que eu vou explicar para vocês como vocês vão fazer. Então, aqui na atividade 5, vocês têm que formar, na questão A, por exemplo, o número 222. O que vocês vão fazer? Nós vamos compor o número. Então, para formar 222, primeiro eu vou pegar a fichinha do 200. Olha só. Agora, eu vou pegar a fichinha 222. Então, eu pego a fichinha do número 20. Olha só.
E aí a gente vai sobrepor, é colocar em cima, desse jeitinho aqui, ó. E aí eu fiquei com 220. O número que está pedindo na atividade, olha só, 222. Então, nas unidades, eu vou pegar o número 2. Que número que eu formei aqui, turma? 222. Do jeitinho que está pedindo aqui no exercício, certo? Na questão B, vocês vão formar o número 104. Então, 104. Uma centena, 100. Então, vocês vão pegar a fichinha do número 100. 104 não tem dezenas. Vocês estão vendo que no meio tem o número 0? Não tem, ó. Olha só aqui na B. 1, 0, 4. 0 dezenas. Não tem dezenas. Então, nós não vamos usar nenhuma das fichinhas laranjas. E, por fim, a unidade, eu tenho o número 4. Então, vou pegar o número 4 lá na minha fichinha azul. E aí, eu vou montar só assim, ó. Eu só tenho centena e unidade neste número, para compor este número. 104. Conseguiram entender? Então, vou deixar os outros dois para vocês montarem sozinhos. Ah, uma coisa. Quando vocês montarem o número assim, ó, quando vocês compor, vocês podem colar na apostila, tá bom? Porque essa página nós vamos utilizar somente neste exercício mesmo. Então, vocês podem colar ele no material trilhas. E aí, vocês vão compor na C o número 970. Prestem atenção que finaliza com 0. Então, vocês não vão utilizar nenhuma fichinha azul de unidade. E o número 411, tá bom? Vamos, então, agora para a atividade na página 103. A página 103, nós temos a atividade 6. Escreva a quantidade representada nos ábacos. Então, nós temos aqui um exemplo. Eu tenho, nas centenas, uma centena. Olha só o número 1 aqui, ó. Eu tenho 2 dezenas, 2 dezenas. Olha só aqui, ó, 2 dezenas. E eu tenho 5 unidades. 1, 2, 3, 4, 5. 5 unidades. Olha o número 5 aqui. Então, uma centena, 2 dezenas e 5 unidades, eu formei o número 125. Certo? É isso que vocês vão fazer nos outros exercícios. Então, vocês contem quantas centenas e marca aqui. Quantas dezenas, marca ao lado. E quantas unidades e marca ao lado. E aí, vocês vão ver qual o número que vocês conseguiram formar. Tá bom? Meus amores, essa é a atividade de hoje. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem me perguntar, que eu vou esclarecendo, tá bom? Lembrando, segunda-feira, dia 7 de setembro, é feriado, então nós não teremos atividades postadas aqui no mural, tá bom? Aproveitem o final de semana na medida do possível e até a semana que vem. Tchau, tchau!